Fiquem bem atentos nos acontecimentos de Israel, pois é de lá que vêm os grandes sinais de Deus para toda a humanidade. Eu selecionei 7 curiosidades, que dificilmente você ouvirá a grande mídia falar. Confira agora 7 curiosidades sobre Trump e Jerusalém, que você talvez não sabia. 1. Cumprimento profético. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Jerusalém, localizada em um planalto nas montanhas da Judeia entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, é uma das cidades mais antigas do mundo. É considerada sagrada pelas 3 principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Com apenas 150 km², área pouco menor que a de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tornou-se a mais sagrada e disputada do mundo por tantos milênios. Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, foi capturada e recapturada outras 44 vezes, por diferentes povos, entre eles egípcios, babilônios, romanos e árabes, em cerca de 3.000 anos de história. Também foi santificada por cristãos, judeus e muçulmanos, que veem na cidade o berço dessas religiões. Este ano de 2017 é profético para o povo de Deus e Israel. Há exatamente 70 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o Plano de Partilha da Palestina, que daria origem ao Estado de Israel. Na sessão, presidida pelo embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, foi decidido que a região seria dividida em 8 partes, que formariam um Estado árabe e outro judaico. Os números 7 e 70 aparecem inúmeras vezes na Bíblia, e o número 70 é o número simbólico das nações. São 70 famílias os descendentes de Noé, que foram espalhados em Babel. 70 foram os descendentes de Abrão que foram levados como escravos para o Egito. 70 nações do mundo se reuniram em Paris neste ano, numa tentativa de forçar Israel a aceitar uma solução de 2 estados com a Autoridade Palestina, a qual planeja dividir Jerusalém e estabelecer o Estado palestino. Outra profecia, que vai se cumprir agora que Jerusalém é a capital de Israel, é a construção do 3º templo. O Instituto do Templo já anunciou que produziu mais de 70 objetos sagrados, com destaque para as vestes do sumo sacerdote, incluindo o peitoral incrustado de pedras preciosas. Os sacerdotes e levitas estão sendo treinados para os sacrifícios segundo a revelação de Moisés, e o novo véu que separa o Santo dos Santos já está pronto. Para os judeus que estudam as profecias sobre o final dos tempos, a restauração dos sacrifícios rituais em Jerusalém é o início do processo de aparecimento do Messias esperado por eles. Para a maioria dos cristãos que estudam escatologia, o surgimento do anticristo depende da restauração do templo e dos sacrifícios. Segundo a interpretação de Daniel 9:27, o Templo de Salomão, o primeiro, foi construído em 1005 a.C., e séculos depois, foi totalmente destruído pelo rei da Babilônia, em 586 a.C., quando as forças de Israel caíram após 2 anos de cerco a Jerusalém. O segundo templo teve sua construção iniciada em 535 a.C., construído pelos judeus que retornaram depois de décadas no cativeiro babilônico, no mesmo local onde existia o Templo de Salomão. Porém, esse templo foi destruído séculos depois pelo Império Romano. No ano 70 d.C., a Bíblia Sagrada fala sobre a reconstrução do templo após a segunda destruição, e uma interpretação bastante comum da profecia do capítulo 9 de Daniel associa a obra ao surgimento do anticristo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017, aos 70 anos de idade, sendo a pessoa mais velha a assumir a presidência. Trump ganhou as eleições e foi o primeiro presidente a prestar juramentos aos 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Lembre-se de que o número 7 está ligado à perfeição de Deus, e toda vez que vemos o número 7 podemos dizer que é uma assinatura divina. 2. Jerusalém é o centro do mundo. Jerusalém é o centro das atenções mundiais. Podemos ver isso todos os dias na televisão. Qual seria a explicação para uma cidade tão pequena até mesmo para os padrões de hoje, em um país também nada grande, ser considerada o centro do mundo?
Esta pequena cidade, com apenas 150 km², área pouco menor que a de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tornou-se a mais sagrada e disputada do mundo por 4 milênios. Como surgiu? Jerusalém foi erguida no alto do Monte Moriá. Para os cristãos, esse foi o palco da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Para os muçulmanos, é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Já segundo a tradição judaica, a cidade fundada pelo rei Davi é o local onde foi construído um templo para guardar a Arca da Aliança, onde estariam as tábuas dos 10 mandamentos. Jerusalém é foco de atenção por ser um local sagrado para católicos, muçulmanos e judeus. 4. O significado de Jerusalém e Donald Trump. Jerusalém, em hebraico é Yerushalayim, que significa a cidade do Deus da paz, ou local do Deus pacificador. Ela aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Significado do nome Donald. Donald significa o mais poderoso do mundo, o Senhor é meu juiz. Outro fator intrigante é o significado do nome Trump. Trump em inglês também significa trombeta. Em toda a Bíblia, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você perceberá que Deus sempre usa uma ligação do nome de alguém, ou dele próprio para marcar um período ou um fenômeno. A trombeta, ou shofar, é símbolo de preparação para a guerra, para um evento festivo ou para um evento grandioso. Este ano de 2017 é profético para o povo de Deus e Israel. Muitos rabinos acreditam que Trump é como o rei Ciro que foi levantado para abençoar Israel. Trump foi eleito pela maioria de evangélicos. Evangélicos pentecostais e neopentecostais votaram esmagadoramente em Donald Trump. De acordo com o jornal Washington Post, 81% deles escolheram Trump e só 16% escolheram Hillary. Então, estejamos de olho nas profecias bíblicas para saber o que vem pela frente. 5. A origem dos confrontos entre palestinos e israelenses. A origem dos conflitos é muito antiga. Judeus são descendentes de Isaque, filho de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Sendo Ismael filho de uma mulher escrava, e Isaque sendo o filho prometido que herdaria as promessas feitas a Abraão, obviamente haveria alguma animosidade entre os dois filhos, como resultado das provocações de Ismael contra Isaque. Sara disse para Abraão mandar embora Agar e Ismael. Isto causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaque. Um anjo até profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Islã é a religião a qual a maioria dos árabes pertencem. O Alcorão diz que Ismael era realmente o filho da promessa. Mas segundo a Bíblia o filho da promessa foi Isaque, o qual Abrão quase sacrificou ao Senhor. De Isaque nasceu Jacó, que mais tarde Deus mudou o nome para Israel, e este teve muitos filhos, dos quais 12 filhos se constituíram nas 12 tribos de Israel, igualmente a Ismael, que descendeu 12 tribos. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para o conflito de hoje em dia, mas já houve um período de paz entre eles. Por milhares de anos durante a história do Oriente Médio, os judeus e os árabes viveram em relativa paz e indiferença entre si. A causa primária da hostilidade tem uma origem moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deram uma porção da terra de Israel para o povo judeu, a terra na época era habitada principalmente por árabes, os palestinos. A maioria dos árabes protestou veementemente contra o fato da nação de Israel ocupar aquela terra. As nações árabes se uniram e atacaram Israel em uma tentativa de exterminá-los da terra, mas eles foram derrotados por Israel. Desde então,
Tem havido grande hostilidade entre Israel e seus vizinhos árabes. Deus deu a terra de Israel aos descendentes de Jacó, neto de Abrão, e biblicamente falando, Israel tem o direito de existir como uma nação em sua própria terra. Mas os dois irmãos judeus e palestinos deveriam buscar a paz e mostrar respeito entre eles. 6. Trump nas profecias. Outros presidentes prometeram, mas não cumpriram. Talvez porque não era a hora. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. Jerusalém estava sob sanções da ONU, até recentemente, quando Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, o que provocou uma onda de protestos pela faixa de Gaza e Cisjordânia, contabilizando muitos feridos em apenas 2 dias. A medida foi duramente criticada por toda a comunidade internacional, incluindo a União Europeia e o Vaticano, que temem um enfraquecimento das negociações de paz e uma escalada de violência na região. Indo contra as 70 nações que querem dividir a terra de Israel, Trump fez o que parecia ser o correto no momento certo. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, exatamente quando Israel completa 70 anos. Será o primeiro presidente a celebrar o 70º aniversário da anexação de Jerusalém como capital de Israel. Haverá muita discussão, ameaças, eventualmente atentados terroristas, e Jerusalém estará ainda mais no cenário dos noticiários globais, por conta dessa posição americana. E tudo está acontecendo no interessante ano de 2017, quando um presidente de 70 anos reconhece Jerusalém como capital de Israel, e justamente quando Israel completa 70 anos como nação. O rei Ciro, da Pérsia, autorizou Esdras e Neemias a reedificar os muros e a cidade de Jerusalém. O rei Ciro permite os israelitas edificar o segundo templo. Disso podemos destacar 3 palavras-chave: muro, cidade e templo. Os 3 pilares da política de Trump são: edificar um muro, reconstruir cidades, restabelecer a liberdade religiosa. 7. Jesus previu os acontecimentos em Jerusalém. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Prepare-se. Esses acontecimentos nos mostram que a manifestação do Anticristo está mais próxima do que imaginamos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.